Se você ainda não se inscreveu, corre e dá esse apoio. Porque, olha, se você não se inscrever, pode esperar por uma visita misteriosa essa noite. E, convenhamos, ninguém quer isso, né? Então, bora se inscrever e garantir que a única visita que você vai ter é a das boas histórias que eu trago para vocês. Vamos nessa! Meu nome é Geraldo, e sou coveiro há mais de 30 anos. Sempre trabalhei no mesmo cemitério em uma cidade pequena no interior do Brasil, onde todo mundo se conhece. O lugar, que antes era um santuário de tranquilidade, começou a me causar um desconforto inexplicável. No começo, eu via o cemitério como um lugar tranquilo. O som dos pássaros cantando e o cheiro das flores sempre traziam uma certa paz ao ambiente. Mas com o passar dos anos, percebi que algo estava muito errado. Era um trabalho simples, enterrando os que partiam, e eu o fazia com respeito. Mas, nas últimas semanas, a rotina começou a se desviar de seu curso habitual. Certa noite, quando a lua estava cheia e o céu coberto de nuvens, a primeira mudança aconteceu. Eu estava fazendo a minha ronda habitual, conferindo se tudo estava em ordem, quando notei que havia mais caixões sendo preparados do que o normal. O que está acontecendo com essa cidade? Pensei. As mortes não pareciam naturais, eram mais frequentes, e a maioria dos novos moradores na verdade já estavam aqui. No dia seguinte, enquanto cavava um novo buraco, um coveiro mais jovem, o Renan, veio conversar comigo. Ele estava visivelmente nervoso, com a voz trêmula. Começou a contar que tinha ouvido boatos sobre pessoas desaparecendo da cidade. Eu ri nervosamente, achando que eram apenas histórias urbanas. Mas Renan insistiu que algo estava errado. Ele me disse que alguns dos familiares das vítimas estavam se comportando de forma estranha, como se estivessem em choque, mas não falavam do que estava acontecendo. Eu tentei ignorar, mas essa conversa ficou na minha cabeça. O clima começou a mudar, não apenas o tempo, mas as pessoas ao meu redor. No bar da cidade, onde costumávamos nos reunir após o trabalho, os assuntos eram sempre os mesmos. Mas agora, o que era um simples ponto de encontro, se transformou em um espaço de murmúrios e olhares preocupados. Fui percebendo que todo mundo estava apreensivo, mas ninguém tinha coragem de dizer abertamente o que estava acontecendo. Naquela noite, quando voltei para casa, não consegui dormir. Fiquei pensando sobre o que Renan tinha me dito. A cidade estava mergulhada em um silêncio pesado, como se todos estivessem aguardando algo que nem eles sabiam o que era. Enquanto o relógio marcava 1 da manhã, eu me lembrei de um velho conto que minha avó contava sobre um espírito que vagava pelas ruas em noites como aquela. O arrepio na minha pele não era só por causa da história, mas porque, de alguma forma, eu sentia que algo estava prestes a acontecer. O dia seguinte trouxe mais estranheza. O clima estava pesado e opressivo, e assim que cheguei ao cemitério, percebi que a quantidade de caixões preparados aumentava ainda mais. Eu estava começando a me sentir como se estivesse vivendo em um filme de terror, mas nada me preparou para o que estava prestes a acontecer. E então, no meio daquela rotina esquisita, o vento começou a soprar forte. O céu escureceu rapidamente, e uma tempestade se aproximava. As nuvens pesadas deixaram o cemitério em uma penumbra sinistra, e foi nesse momento que percebi algo estranho em um dos túmulos mais antigos. A terra, que normalmente era firme e compacta, estava se movendo. Isso não pode ser verdade, pensei, enquanto o coração disparava no peito. O medo começou a tomar conta de mim, mas a curiosidade era ainda mais forte. Foi então que eu decidi investigar, sem saber que essa decisão mudaria minha vida para sempre. O som da chuva começou a bater com força no telhado do cemitério, criando um ritmo quase hipnótico. Mas, para mim, a única coisa que importava era o que estava acontecendo com aquele túmulo. Eu já tinha enterrado muitas pessoas ali, e aquele caixão parecia diferente. Eu não sabia como, mas tinha certeza de que algo não estava certo.
Me aproximei do túmulo e olhei para a lápide. Era uma marca antiga, coberta de musgo e sujeira, com o nome de uma mulher que havia morrido há décadas. Maria da Luz, dizia a inscrição. Uma parte de mim se perguntou o que a levará a ser enterrada ali, mas a outra parte estava mais interessada na terra em movimento. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. A tempestade aumentava, e eu estava completamente encharcado, mas não me importava. Com uma pá em mãos, comecei a cavar. A terra estava macia, como se alguém já tivesse tentado escavar ali antes. O chão se movia sob meus pés, e a cada golpe da pá, meu coração disparava mais. Quando finalmente consegui abrir uma cavidade, o que eu vi me fez congelar. A tampa do caixão estava quebrada e, para meu terror, algo parecia se mover lá dentro. Não pode ser, pensei. Isso não está acontecendo de verdade. A adrenalina começou a correr nas minhas veias, e um medo profundo tomou conta de mim. Eu hesitei, mas a curiosidade era irresistível. Fui puxando a tampa para o lado, e assim que o fiz, um cheiro insuportável invadiu o ar. Era um cheiro de decomposição, algo que eu nunca tinha sentido antes. Dentro do caixão, não havia o que eu esperava, um corpo em decomposição. Em vez disso, vi um espaço vazio. Mas não era um espaço vazio qualquer. Parecia que alguém tinha sido arrastado para fora. Ouvindo a chuva caindo cada vez mais forte, eu me perguntei se estava enlouquecendo. A cidade estava cheia de boatos, e agora aqui estava eu, descobrindo algo que não deveria existir. Assim que percebi que estava prestes a dar um passo para trás, ouvi um sussurro vindo de trás de mim. Era como se alguém estivesse chamando meu nome. O que foi isso? Perguntei a mim mesmo, sem coragem de olhar para trás. Mas a sensação de que não estava sozinho era inegável. O instinto me dizia para fugir, mas a curiosidade me prendia ali. O que estava acontecendo com aqueles corpos? Por que alguém faria um buraco em um caixão vazio? Geraldo, você está bem? Chamou uma voz familiar. Era o Renan. Ele havia vindo me procurar, e pela expressão em seu rosto, percebi que ele também estava preocupado. Mas eu não queria que ele visse o que eu tinha descoberto. Queria proteger ele desse pesadelo. Vem cá, Renan. Você precisa ver isso, eu disse, tentando parecer calmo. Quando ele se aproximou e olhou para o caixão aberto, a expressão dele mudou de curiosidade para puro pavor. Isso não é bom, Geraldo. A cidade está cheia de histórias de pessoas que desaparecem, e isso não faz sentido. Ele balbuciou, e eu podia ver o medo em seus olhos. Ele parecia tão jovem e inocente, e eu estava prestes a colocá-lo em perigo. Mas a verdade era que eu estava tão apavorado quanto ele. Ouvindo mais sussurros, senti que não podíamos ficar ali por mais tempo. Precisamos sair daqui, agora, eu disse, começando a recobrar a sanidade. Mas, antes que pudéssemos nos mover, o chão sob nós começou a tremer. O que antes era apenas uma sensação de que estávamos sendo observados agora se tornou uma realidade aterrorizante. A terra começou a se abrir mais, e do fundo do túmulo, algo começou a emergir. Era uma mão, pálida e coberta de sujeira, tentando se agarrar ao que estava acima. Um grito preso na minha garganta, mas Renan não hesitou. Ele puxou meu braço e me arrastou, e juntos corremos como se nossas vidas dependessem disso. E, na verdade, dependiam. Eu não quero morrer aqui, pensei, enquanto corremos em direção ao portão do cemitério. Mas, mesmo enquanto corríamos, a sensação de que estávamos sendo seguidos não desaparecia. O que quer que tivesse saído de dentro daquela cova estava agora atrás de nós. A chuva caía sem parar enquanto eu e Renan atravessávamos o cemitério. O barulho das gotas batendo no chão se misturava com o som dos nossos corações acelerados. A adrenalina tomava conta de nós, e a única coisa que eu conseguia pensar era que tínhamos que sair daquele lugar. A ideia de que algo do além estava atrás de nós me deixava paralisado de medo. Assim que chegamos ao portão,
Notei que ele estava trancado. O velho cadeado parecia zombar de nós, como se estivesse ali para nos impedir de escapar. Merda, o que vamos fazer? Disse Renan, desesperado. Eu olhei para ele, tentando esconder meu próprio pânico. Tem que ter uma chave por aqui, eu respondi, olhando em volta. Ouvindo os sussurros mais fortes agora, não me atrevi a perder tempo. Peguei uma barra de ferro que estava jogada perto de uma lápide e comecei a forçar o cadeado. O som da barra se batendo no metal ecoava como um grito em meio à tempestade. Rápido, Geraldo! Renan gritou, olhando para trás, como se já estivesse vendo as sombras se aproximarem. Eu sentia que algo estava vindo. Uma parte de mim queria desistir e aceitar o que quer que fosse, mas a outra parte lutava com todas as forças para viver. Finalmente, com um último golpe, o cadeado se quebrou e o portão se abriu. Corremos para fora, mas a sensação de liberdade durou pouco. Assim que atravessamos o portão, percebemos que a estrada que levava de volta à cidade estava deserta. Não havia um carro à vista, e a escuridão parecia engolir tudo ao nosso redor. O silêncio era perturbador, exceto pelo som da chuva e a nossa respiração ofegante. Precisamos de ajuda. Vamos até a cidade e contamos para alguém, Renan sugeriu, mas a expressão em seu rosto me dizia que ele também tinha dúvidas. E por que não havia ninguém por aqui? Eu sabia que não podíamos voltar para o cemitério, mas onde mais poderíamos ir? Enquanto caminhávamos, as sombras pareciam se mover em nosso redor. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, e o que tinha acontecido dentro dele ainda nos seguia. Não consegui me livrar da sensação de que estávamos sendo observados, e quanto mais avançávamos, mais a tensão aumentava. Finalmente, encontramos uma casa abandonada à beira da estrada. As janelas estavam quebradas, e a porta pendia em uma das dobradiças. Pode ser melhor do que ficar aqui fora, eu disse, e Renan concordou, ainda tremendo de medo. Entramos na casa, e o cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu nossas narinas. Era um lugar desolado, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha nos cantos. Temos que nos esconder aqui até amanhecer, eu sugere, tentando pensar com clareza. O que quer que estivesse no cemitério provavelmente ainda nos seguia. Enquanto nos acomodávamos em um canto, começamos a ouvir barulhos vindos de fora. Eram sussurros, quase familiares, como se as vozes estivessem tentando nos chamar. Geraldo, você ouviu isso? Renan perguntou, com os olhos arregalados. Sim, e não gosto nada disso, respondi, tentando me acalmar. As vozes se tornavam cada vez mais altas, e a sensação de que estavam se aproximando me deixava mais inquieto. A angústia subia pelo meu peito. De repente, a porta da frente se abriu com um rangido alto. O vento gelado invadiu a casa, e as vozes começaram a se misturar em um coro de lamentos. Olhei para Renan, que parecia congelado de medo, e eu mesmo não sabia se deveria correr ou enfrentar o que quer que fosse. Fique atrás de mim, eu disse, tentando me mostrar mais corajoso do que realmente estava. Caminhei lentamente em direção à porta, e a visão que tive do lado de fora fez meu coração disparar. Uma figura encapuzada estava parada ali, com os olhos fixos em mim. Era impossível ver seu rosto, mas eu podia sentir a maldade emanando dela. Vocês não deveriam ter vindo aqui, disse a figura com uma voz que parecia rasgar a própria escuridão. Aquelas palavras ecoaram em minha cabeça como um aviso, mas era tarde demais. O que quer que fosse, já havia chegado. Eu me preparei para correr, mas antes que eu pudesse reagir, Renan foi puxado para fora da casa, como se algo invisível o estivesse segurando. Geraldo! Ele gritou, e a última coisa que vi foi seu rosto de desespero enquanto desaparecia na noite. Apenas um segundo. Foi tudo o que eu tive para decidir o que fazer. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e eu não hesitei em correr para a porta. Mas, enquanto cruzava o limiar, percebi que algo maligno havia tomado conta daquela noite e que, agora,
Eu estava completamente sozinho, preso em um jogo macabro do qual não sabia se conseguiria escapar. Meu coração disparava enquanto eu corria pela casa abandonada, procurando por um lugar seguro, mas tudo parecia se desvanecer ao meu redor. O vento uivava como se estivesse me chamando de volta, e o eco do grito de Renan ainda ressoava em meus ouvidos. Cada passo que eu dava era uma luta contra o pânico que ameaçava me engolir. Renan, eu gritei, mas minha voz parecia se perder na escuridão. Não havia resposta. A única coisa que eu ouvia era o sussurro do vento e o som de algo se arrastando fora da casa. Eu me sentia cercado, como se o próprio ar estivesse conspirando contra mim. Uma parte de mim queria voltar para fora, em busca do meu amigo, mas a outra parte sabia que, se fizesse isso, poderia acabar como ele. Decidi explorar os cômodos da casa. A sala estava em completa penumbra, com as janelas quebradas deixando entrar apenas algumas fagulhas de luz da lua. As sombras dançavam nas paredes, e as teias de aranha pareciam se mover à medida que eu me aproximava. Cada vez que o piso rangia sob meus pés, eu me perguntava se era apenas o barulho da casa velha ou se havia algo mais ali. No fundo do corredor, encontrei uma porta que estava entreaberta. O coração quase parou quando percebi que a porta dava para um pequeno porão. Olhei para a escada escura que descia e senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que eu estava pensando em entrar ali? Mas o medo de estar sozinho me empurrou para frente. Desci lentamente, sentindo o cheiro de umidade e decomposição. Quando cheguei ao fundo, percebi que era um espaço muito maior do que eu esperava. A luz da lua filtrava-se por uma pequena janela no topo da parede, revelando paredes cobertas de grafites e símbolos estranhos. O lugar parecia ter sido um abrigo, mas agora estava cheio de lixo e objetos quebrados. E então, uma sombra se moveu rapidamente no canto do meu olho. Eu me virei, mas não havia ninguém. Geraldo, você está ficando louco, eu murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Mas o silêncio era opressivo, e a sensação de estar sendo observado era palpável. Decidi explorar o porão. No fundo, encontrei uma mesa coberta de objetos estranhos. Velas derretidas, frascos com líquidos de cores bizarras e uma caixa de madeira velha, muito bem fechada. Fui atraído pela caixa, não sei porquê. O instinto de abrir aquilo era maior do que o medo. Com as mãos trêmulas, comecei a tentar abri-la, mas parecia estar selada há anos. Foi então que eu ouvi novamente os sussurros, mais altos e claros. As vozes pareciam se entrelaçar em um idioma que eu não entendia. Saia, saia agora. O medo tomou conta de mim. Aquelas vozes não eram normais. Elas pareciam carregar um aviso, uma ameaça. Desesperado, tentei ignorar, mas a caixa estava quase chamando por mim. Um impulso incontrolável me fez usar toda a minha força para forçar a tampa. Com um estalo, ela se abriu, e uma onda de ar frio invadiu o porão. Meu coração quase parou quando vi o que estava dentro. Uma boneca de porcelana, com a face rachada e um olhar vazio. O cabelo loiro desgrenhado caía por seu rosto. Mas o que mais me chocou foram os olhos. Eles pareciam me observar, cheios de tristeza e algo mais. Eu não conseguia desviar o olhar, como se a boneca tivesse algum tipo de poder sobre mim. Então, o que parecia ser uma voz feminina sussurrou diretamente em meu ouvido: ajude-nos. A sensação de pânico se transformou em terror absoluto. O que era aquilo? E por que eu me sentia tão atraído por aquele objeto? Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, as vozes aumentaram e a boneca parecia se mover levemente. Não, não, não! Eu gritei, dando um passo para trás, e o chão de madeira rangia sob meus pés, fazendo ecoar aquele som no espaço vazio. Eu sabia que não devia estar ali. Não era seguro. O que quer que eu tivesse despertado poderia estar bem ali, atrás de mim. Mas quando me virei para sair, me deparei com a porta do porão se fechando lentamente. Não, não pode ser. Eu bati com a mão, tentando empurrá-la,
mas era como se uma força invisível estivesse segurando a porta. A sensação de claustrofobia tomou conta, e as vozes se tornaram ensurdecedoras. Ajude-nos! Você é o escolhido! As palavras reverberavam na minha cabeça, enquanto eu tentava desesperadamente abrir a porta. O medo me dominava. Eu não queria ser parte disso. Era como um pesadelo que eu não conseguia acordar. Finalmente, com um último esforço, consegui abrir a porta e corri para fora do porão. As vozes diminuíram à medida que eu subia as escadas, mas o peso de estar naquele lugar ainda me acompanhava. Quando alcancei o chão, não perdi tempo e voltei para a sala principal da casa. Enquanto olhava ao redor, sentindo que a escuridão ainda estava comigo, percebi que estava completamente sozinho. Renan não estava lá, e a única coisa que restava era o eco do meu próprio medo. A noite parecia estar se aprofundando, e uma sensação de que o cemitério não havia terminado comigo ainda começou a me consumir. O que quer que eu tivesse descoberto naquela casa era apenas o começo. A maldição que assombrava aquele cemitério e o que havia acontecido com Renan agora era uma parte de mim. E a única coisa que eu sabia era que não poderia voltar. Mas onde eu poderia ir? A resposta ainda estava oculta nas sombras que cercavam meu caminho, e eu estava prestes a descobrir que os pesadelos podem se tornar muito reais quando você menos espera. Saí da casa abandonada em um estado de choque, o coração ainda acelerado e a mente borbulhando com as imagens horríveis do que eu tinha testemunhado. O cemitério estava a poucos metros dali, mas a ideia de voltar para aquele lugar agora me aterrorizava. As vozes ainda ecoavam na minha cabeça, murmurando promessas e ameaças que eu não conseguia compreender totalmente. Eu sabia que Renan precisava de ajuda. Ele tinha desaparecido, e eu não poderia deixá-lo para trás. Mas o que eu deveria fazer? A sensação de impotência começou a me envolver, e a cada passo que eu dava em direção ao cemitério, a dúvida se tornava mais intensa. O que quer que estivesse se movendo naquela casa, parecia que também estava de olho em mim, me seguindo na escuridão. Quando cheguei ao portão do cemitério, o ar estava pesado, como se a noite estivesse viva, cheia de segredos a serem revelados. As lápides, iluminadas apenas pela luz fraca da lua, pareciam vigiar cada movimento meu. O frio subiu pela minha espinha, e eu hesitei por um instante. Mas a lembrança do olhar aterrorizado de Renan me empurrou para frente. Entrei, e o silêncio era quase opressivo. Meus pés rangiam contra a terra seca, e cada sombra parecia se mover. Lembrei da última vez que estive ali, da sensação de que as almas dos mortos estavam despertando. Agora, essa sensação era ainda mais intensa, como se o cemitério estivesse ansioso pela chegada de mais um corpo. Eu comecei a procurar por Renan entre as lápides. Renan, chamei, tentando não deixar que o medo dominasse minha voz. O eco do meu grito se perdeu nas sombras. Cada passo me fazia sentir que algo estava errado. Eu não estava sozinho. Era como se os mortos estivessem se aglomerando, observando-me com uma expectativa silenciosa. Enquanto caminhava, notei uma lápide que não tinha visto antes. O nome estava quase apagado, mas a data estava marcada com precisão. Havia algo ali que me chamava, algo que parecia familiar. A terra ao redor estava deslocada, como se alguém tivesse tentado sair de lá. E a ideia de que as pessoas podiam ser enterradas vivas começou a se concretizar na minha mente. Com as mãos trêmulas, comecei a cavar. A terra era dura, mas a adrenalina me impulsionava. Minhas unhas se sujaram e sangraram, mas eu não me importava. Eu precisava saber o que havia ali. A cada pá de terra que eu removia, a sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia. Eu precisava de respostas. Quando finalmente alcancei a tampa de um caixão, um grito ensurdecedor cortou o silêncio da noite. Era Renan. Aquele som não era apenas um eco, era a própria essência do desespero. Geraldo, ajuda! Ele estava ali, enterrado vivo. Com um último impulso, consegui abrir a tampa.
A visão dentro do caixão era horrenda. Renan estava lá, suado e pálido, olhando para mim com os olhos arregalados. Me tira daqui, por favor. A voz dele estava carregada de medo e desespero, e eu sabia que não havia tempo a perder. Com um esforço colossal, puxei-o para fora, e a expressão de terror em seu rosto fez meu coração parar. O que aconteceu? Eu perguntei, tentando entender. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho surgiu atrás de nós. Uma risada baixa e distorcida encheu o ar, e as sombras começaram a se mover em nossa direção. Eles não querem que você saia, Renan sussurrou, a voz trêmula. O pavor em seus olhos refletia o que eu sentia. Estávamos cercados. As almas dos que haviam sido enterrados vivas não queriam permitir que nós escapássemos. Elas queriam companhia. Temos que correr, gritei, puxando Renan para cima e começando a correr em direção ao portão. A risada aumentava, ecoando nas paredes do cemitério, como se as almas zombassem de nós. O medo me empurrava, mas eu sabia que era uma corrida contra o tempo. À medida que corríamos, sentíamos a presença delas, as almas presas em nosso encalço. Era como se o cemitério estivesse se fechando em torno de nós. O ar ficou mais pesado, e eu percebi que o portão estava mais longe do que nunca. A risada se transformou em gritos, chamando por nós, como se quisessem nos arrastar de volta. Chegamos ao portão, mas estava trancado. Não pode ser. Eu bati com os punhos, desesperado. Olhei para Renan e percebi que ele estava tão pálido que parecia que poderia desmaiar a qualquer momento. Fica comigo, nós conseguimos. Em um último esforço, eu consegui empurrar o portão, e para minha surpresa, ele se abriu. Nós saímos correndo, atravessando a linha entre o cemitério e a liberdade. Mas o que quer que estivesse atrás de nós não iria desistir tão facilmente. Os gritos aumentaram. Quando olhei para trás, vi uma figura esquelética emergindo das sombras, seus olhos ardendo como brasas. Corre! Eu gritei, puxando Renan para que não olhasse para trás. A adrenalina estava em alta, e o medo nos impulsionava. Corremos pela estrada deserta, a sensação de que estávamos sendo perseguidos a cada passo. Finalmente, conseguimos alcançar a cidade. As luzes começaram a aparecer ao longe, e a sensação de segurança começou a retornar. Mas o eco dos gritos e a risada distorcida ainda permaneciam em nossas mentes. O que nós vivemos naquela noite não era algo que poderia ser esquecido. Quando chegamos ao primeiro posto de gasolina aberto, encontramos abrigo. O atendente olhou para nós, assustado com nossas aparências. O que aconteceu com vocês? Ele perguntou, mas não tínhamos palavras. O que nós vivemos naquelas horas não era algo que poderia ser explicado. O olhar de Renan era de pura terror, e eu sabia que as sombras daquela noite nunca iriam nos deixar. O cemitério tinha seu próprio poder, e nós éramos agora parte de uma história que não tinha fim. E no fundo, eu sabia que aquilo ainda não havia acabado. A sensação de que o cemitério estava vivo, que ele nos observava e aguardava o momento certo para nos puxar de volta, nunca me abandonou. Nós podíamos ter escapado, mas as almas lá dentro estavam apenas esperando. A única certeza que tínhamos era que a noite nunca tinha terminado. Espero que tenham curtido a história de hoje, porque foi tensa, hein? Se você ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo um monte de conteúdo legal. E lembrem-se, se vocês não se inscreverem, a chance de uma visita misteriosa essa noite aumenta. Então, não vacila. Clica aí no botão de se inscrever e garante que a única coisa que vai te visitar é mais histórias de arrepiar. Valeu por assistirem e até a próxima.